Temos aqui um problema muito importante na ótica. Porque quando a gente fala de eletromagnetismo, nós também estamos procurando resolver problemas da ótica geométrica. Bem simples. O nosso problema aqui é entender as leis da reflexão e as leis da refração, e mais do que isso, o quanto de energia incidente vai para a onda refletida e para a onda transmitida. Estamos falando aqui, sim, de 3 ondas eletromagnéticas. Em primeiro lugar, eu tenho aqui uma onda incidente. Incidente sobre o quê? Ela incide sobre uma superfície plana. Esse é o problema da ótica. Eu tenho aqui 2 meios, na verdade. Esse meio com um índice de refração, digamos, N1, e esse outro meio com um índice de refração N2. Então, o problema é, utilizando o eletromagnetismo, as leis do eletromagnetismo e, em particular, as condições de contorno, deduzir a lei da reflexão, a lei da refração e o coeficiente de transmissão e o coeficiente de refração, ou seja, a onda que é refletida leva uma certa fração da energia da onda incidente. Que fração é essa? A onda que é refratada também carrega uma fração de energia. Que fração é essa? O eletromagnetismo vai mais longe do que a ótica geométrica, é claro, porque é uma descrição perfeita. Ora, neste caso, nós estamos falando de 3 ondas, né? 3 ondas eletromagnéticas. Eu não vou aqui falar, né, das leis antes, porque eu vou considerar a situação mais geral. E depois eu vou deduzir que θ1 é igual a θ2, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E vou deduzir também a lei de Snell, Descartes. N1 seno de θ1 é igual a N2 vezes seno θ3, aqui no caso. Muito bem. Ora, o início de tudo é saber escrever as expressões, né, para o campo elétrico, né, e para o campo magnético, porque a gente vai usar as condições de contorno para esses campos, né? Ora, então, nós temos a seguinte situação. E incidente, né, E incidente é igual a E0, Estou considerando aqui a situação mais geral possível. É claro que eu posso levar em conta polarizações relativamente simples. Por exemplo, o campo elétrico ser perpendicular à lousa, por exemplo. Esse caso aí facilita, porque eu posso fazer ou lançar mão, né, de um referencial relativamente simples, né, colocando eixos aqui e eixos aqui, né, de forma que esse caso, mas eu vou fazer o caso geral, né, e depois a gente pode considerar casos particulares. E casos particulares, em geral, são mais fáceis de serem tratados, né? Então, eu estou colocando E igual a E0, uma polarização a mais geral possível, vezes E elevado a I, vezes K. K
é o vetor de onda dessa onda aqui, incidente. K escalar R menos ômega t. B, agora eu estou falando da onda, esta aqui é a onda incidente, né? A onda incidente, E é igual a E0 vezes IKR menos ômega t, e o B da onda incidente, o campo magnético da onda incidente. Então, poderíamos adotar, né, a notação linha e duas linhas para a onda refletida e a onda refratada, né? Então, vou escrever que B, nós já sabemos que B é igual a K sobre ômega vetor E. Ou seja, eu escrevo uma expressão, né, para a onda eletromagnética incidente em termos dos seus campos elétricos, né, e magnéticos, né? Ou seja, do seu campo elétrico e do seu campo magnético. Para a onda refletida, eu vou escrever uma expressão análoga a esta aqui, né? Mas vamos escrever com uma notação, né, que a gente possa depois fazer um bom uso dela, né? Para a onda refletida tem um vetor K', um vetor de onda. Claro que eu não estou dizendo que esses dois ângulos são iguais. Depois a gente vai concluir que esses dois ângulos são iguais. Mas K', em princípio, poderia ter uma direção qualquer. Então vamos chamar a onda refletida, não? Vamos escrevê-la sob a forma E. Agora, a onda refletida é igual a E0' vezes E elevado a I K' escalar R menos ômega t. Claro, para essa onda, poderíamos então denominá-la de linha, para lembrar que é a onda refletida, e para a onda refletida eu tenho que B' é igual a K' sobre ômega. A rigor, poderíamos começar com ômega' também, mas a gente sabe que a frequência é a mesma, então eu já vou antecipar um resultado, né? Essa onda tem a mesma frequência. Então, K vetor, K' vetor E'. E para a onda refratada, nós escrevemos E duas linhas, onde E duas linhas é igual a E0, que é uma constante, mas E0 duas linhas vezes E elevado a I K duas linhas escalar R menos ômega t. Também aqui eu estou antecipando um resultado, porque o resultado mais geral possível seria com uma frequência aqui, ômega duas linhas. Em princípio, até poderíamos colocar assim, se quiser. Mas a gente vai concluir que ômega duas linhas é igual a ômega' é igual a ômega. Muito bem. E para o campo B, estamos chamando duas linhas, é igual a K vetor, e agora aqui ômega,
Poderia ser ômega duas linhas, eu vou manter ômega. Vetor e duas linhas. Ou seja, E0 é um campo elétrico da onda incidente. Esse E0 eu posso escolher diversas polarizações, né? Nós vamos considerar duas polarizações, que são as mais fáceis, né? Mas, de qualquer maneira, E0 é um campo que, a priori, é dado. Esse eu tenho que saber, né? E os demais eu vou determinar em função desse, né? De forma que E0 é conhecido, né? B agora é determinado a partir dessas expressões, né? Muito bem. O que nós temos aqui, né? A rigor, né? Nós poderíamos, mas é claro que devemos demonstrar isto, né, depois, né? Mas a gente, num bom número de casos, né, a gente vai ter que saber escrever estes vetores em termos do módulo de K, né, e do ângulo, né? Então, vamos considerar só um exemplo, porque os demais aqui ficam relativamente simples, né? Mas, veja, se esse ângulo aqui é o ângulo θ2, então, por exemplo, né, K' nós vamos poder escrever, agora vamos utilizar, né, um sistema de eixos aqui, ortogonais, né, entre si, né? Esse eixo aqui, nós já designamos esse eixo como sendo o eixo X. Então, podemos chamar esse eixo aqui de eixo Y, né? E esse outro eixo aqui, né, de eixo Z, De forma que, neste caso, feito a escolha assim, né, eu tenho que K' é igual a módulo de K' vezes, e agora então eu escrevo em termos de componentes, né? Eu tenho primeiro a componente Y, né? Portanto, aqui eu tenho cosseno de θ2 vezes J mais seno θ2 vezes K. Não, vezes I. Ora, para os demais fica relativamente fácil, né, a gente entender, porque é só um probleminha simples de geometria, né? O fato é que com isso eu tenho como escrever tanto a onda incidente, quanto a onda refletida, quanto a onda transmitida, em termos de grandezas como o vetor de onda, e eu consigo escrever o vetor de onda em termos do ângulo que faz com a normal à superfície, né? E com isso eu tenho aqui todos os elementos que são necessários para a gente estudar este problema envolvendo a reflexão da luz e a refração da luz.